Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como criar esse efeito aqui. É um efeito super simples, mas um efeito bem interessante, principalmente para quem está começando. Esse efeito aqui foi baseado nesse tutorial aqui que eu acabei de recuperar lá no Tutoriais Photoshop. E como vocês sabem, eu estou recuperando todos os tutoriais lá do Tutoriais Photoshop porque eu acabei perdendo todas as imagens. Eu tive um problema lá no servidor. Ele acabou perdendo todas as imagens, eu estou recuperando um por um. E aí estou aproveitando para refazer alguns deles utilizando o Photoshop em português, porque lá no Tutoriais Photoshop todos os comandos estão em inglês. Então se você estiver utilizando o Photoshop em inglês e tiver interesse em reproduzir esse tutorial aqui, o link para o tutorial está aí na descrição do vídeo. E se você estiver utilizando o Photoshop em português, você pode acompanhar aqui pelo vídeo. Então vou voltar aqui para o Photoshop. Esse aqui é o resultado final. Como vocês viram, é um efeito de texto simples, aí, nada muito rebuscado. Mas para quem está começando é interessante para vocês conhecerem alguns recursos, algumas coisas que a gente consegue fazer no Photoshop. Então vamos começar do zero. Vou fechar esse documento aqui. E aí a gente vai começar do zero. A gente vai entrar aqui em arquivo, vai escolher a opção novo. A hora que a gente fizer isso, vai abrir a caixa para a gente criar aí um novo documento. Então vou colocar aqui o nome de efeito de texto. Aqui em tipo de documento, eu vou escolher web. Vou deixar aqui o tamanho pequeno, 1280 por 800, mas aí o tamanho depende do uso que você vai fazer desse efeito aqui. Vou clicar aqui em OK para a gente criar o nosso documento. Criamos o documento e aí o próximo passo é aplicar um gradiente aqui. Pode ser qualquer tipo de gradiente, o que você achar melhor. Então a gente vai selecionar aqui a ferramenta degradê, né? A ferramenta gradiente. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui, se tiver, por exemplo, aqui a latinha de tinta, é só clicar, manter pressionado, depois selecionar aqui a ferramenta degradê, ou pressiona Shift G aí até chegar na ferramenta degradê. Eu estou com um gradiente aqui, um degradê selecionado já, mas posso selecionar algum outro. E aí a gente clica e arrasta. Eu estou aqui com o modo radial selecionado, degradê radial. Tem vários modos aqui, eu selecionei o radial para dar esse efeito aqui. E aí agora a gente vai aplicar o nosso texto. Então a gente vai escrever aqui uma palavra qualquer, vou selecionar aqui, deixar aqui na cor branca, selecionar aqui a ferramenta de texto horizontal. Estou utilizando a fonte Arial, todo mundo tem aí no computador. Cliquei aqui, escrever aqui Tut PS, pressionar Command Enter. Vou pressionar Ctrl A ou Command A aí no Mac para selecionar toda a área do documento. Selecionar aqui a ferramenta Mover. E aí a gente vai alinhar verticalmente e horizontalmente aqui no centro. Então deixei minha palavra aqui no centro do documento, vou pressionar Ctrl D para desabilitar a seleção e agora Ctrl T ou Command T novamente aí para ativar a caixa de transformação livre. Vou deixar o Alt pressionado, vou clicar e arrastar. Se você estiver utilizando versões mais antigas do Photoshop, Shift Alt e aí vou pressionar Command Enter ou Ctrl Enter aí para finalizar a transformação. Então vou voltar aqui no tutorial para a gente ver o que a gente precisa fazer. Ele diz aqui para a gente duplicar essa camada pressionando Ctrl J ou Command J aí no Mac. A gente vai retirar a visibilidade da layer duplicada, né? E vai selecionar novamente aí a ferramenta de texto horizontal, selecionar o texto original, mudar a cor para preto e depois a gente vai rasterizar essa camada. Aqui ao invés de rasterizar, eu vou transformá-la num objeto inteligente para que a gente tenha esse efeito de motion blur editável. Então a gente não vai trabalhar aí com um efeito destrutivo. Então vamos lá. Agora eu vou entrar aqui no painel de camadas. Se vocês encontrarem esse ícone aqui na barra lateral do Photoshop, é só entrar aqui em janela e depois clicar aqui em camadas. Na hora que você fizer isso, vai abrir aqui o painel de camadas. Vou pressionar Ctrl J ou Command J aí no Mac para duplicar essa camada, como eu falei antes. Vamos retirar a visibilidade aqui da camada copiada. Vamos selecionar aqui a camada original. A gente vai selecionar aqui a ferramenta de texto horizontal. Vamos selecionar a palavra. E aí a gente altera aqui a cor de primeiro plano para preto. Então cliquei aqui na setinha, ficou em preto. Vou clicar aqui na ferramenta mover, pronto, aqui meu texto já está em preto. Vou clicar com o botão direito do mouse em cima dessa camada. E aí eu vou escolher a opção converter em objeto inteligente. E agora a gente vai entrar aqui em filtro, desfoque. A gente vai escolher aqui desfoque de movimento.
E aí aqui eu vou deixar em 45 graus o ângulo e eu deixei aqui a distância em 126 pixels, mas aí depende tudo do tamanho da palavra que você vai estar utilizando, do tamanho do documento também. Mas vale a pena vocês darem uma explorada aqui, principalmente porque, ó, clicando aqui em OK, como a gente transformou essa camada em um objeto inteligente, o filtro ele fica aqui disponível para vocês alterarem os valores quando vocês quiserem. Então, se não ficou bom, eu clico 2 vezes aqui. Então, eu já tenho aqui, ó, posso alterar os valores. Vou deixar aqui 133 aqui, 122, 122 acho que está legal. Cliquei em OK. E aí agora a gente vai habilitar a visibilidade novamente da camada copiada, da layer copiada, né? E aí eu tô com a ferramenta mover. Eu vou mover aqui, ó, só para a gente ajustar essa camada aqui com blur, só para a gente ajustar com a palavra. Então, ó, ajustei aqui, vou deixar ela um pouquinho mais pro lado, clicando aqui com as setinhas direcionais do teclado. Para mim aqui tá bom. Então a gente volta aqui. E aí agora o tutorial indica aqui pra gente aplicar aqui um bevel emboss na nossa palavra. É lógico que a gente pode fazer outras coisas aqui, então para aplicar o bevel emboss, né, a gente vai clicar aqui no ícone de adicionar o estilo de camada aqui no rodapé do painel de camadas. Só que antes a gente vai selecionar a camada do texto copiado para que não dê errado. E aí a gente escolhe aqui a opção chanfro e entalhe. Na hora que você fizer isso, vai abrir aqui a caixa com os valores. A gente pode definir a profundidade aqui, ó, deixar mais um entalhe maior aqui, ou menor, mais suave. Tem o tamanho também, então a gente pode mexer nisso aqui, ó. Tem a suavização. E aí depois que vocês fizerem as alterações aqui, isso também depende muito do efeito que você quer dar na sua palavra. É só clicar em OK. Eu achei que ficou interessante quando eu diminuí o preenchimento, então dá pra dar um efeito translúcido aí na palavra, então a gente consegue enxergar tanto o texto aqui, fica parecendo um texto meio fantasma com esse efeito de sombra. E aí o efeito de chanfro ele fica aqui por cima, dando essa cara aqui para o seu texto. Então espero que vocês tenham gostado. É um tutorial super simples, não é nada muito rebuscado, mas vale a pena aí vocês testarem, principalmente para quem está começando aí, não conhece muitos recursos do Photoshop. E dá pra gente brincar bastante em cima desses efeitos aqui, fazendo variações bem interessantes. Então espero que vocês tenham gostado do tutorial, tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comentem aí embaixo. E se você achar que esse tutorial aqui foi muito interessante, não esquece de clicar no botãozinho de valeu para ajudar a manter nosso canal aqui no ar, trazendo novidades todos os dias. E se você não tiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. Não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver novidade, porque aqui no canal nós temos novidades todos os dias. Então é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.